Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada, feito o nosso convidado dessa semana, com quem a gente vai conversar já já. Mas antes tem aqueles recadinhos ultra rápidos de sempre, né? A gente sempre pede para você, o nosso ilustre espectador, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, as nossas entrevistas com os nossos ilustres convidados de cada semana. Estamos no Instagram, @ilustre.podcast. Lá tem a agenda. Aliás, a gente já coloca lá os links, os famosos links na bio, né? Com todos os episódios. O episódio da semana e os episódios anteriores. Já ultrapassamos a marca de 100 programas. É uma falação danada, mas uma falação. Aliás, falação não, conversa com gente que vale muito a pena. Posso garantir para você, ilustre espectador. E a gente vai conversar aqui com um advogado, com um escritor, um piracicabano da gema, feito eu, e que sabe como ninguém contar uma boa história. A gente vai falar aqui com o Vitor Formaggio. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Érico. Muito obrigado de verdade por participar aqui, pelo convite. Já conheci você antes, né, no Store Talks. Nós nos conhecemos no Store Talks, que é o podcast de empreendedorismo, né, dos nossos amigos Felipe Bahia e Cleiton Quintino. Um grande abraço aí para os nossos amigos, né? E eu também já fui entrevistado lá, né? Os conheci lá e fazendo uma visita assim, eu conheci você, né? Inclusive, o presente que você me deu eu esqueci lá, coisa feia, e você não ficou com ele? Então, mas tem um negócio que é legal. A gente vai estrear aqui os presentes para os convidados no finalzinho. Então maravilha. Tem uma surpresa legal para você aí. Você é o convidado de estreia dos nossos, que é presenteado aqui com um mimo aqui do nosso Ilustre Podcast. Já te dei um presente já e ganho um também, maravilha. E vamos falar desse presente, que é o primeiro romance do Vitor Formaggio, Melhores Cortes. A gente não está falando de cortes de podcast, tá? Não, embora você seja um autor moderno, né? Mas a gente nem precisa fazer trocadilho com os melhores cortes. Já a gente vai ver que tem os trocadilhos apropriados à história aqui, envolvendo essa coisa dos cortes, né? Até o Danilo Teles já está projetando aqui, e é com essa capa aqui que vai ser a ilustração aqui da nossa entrevista, da nossa conversa, né? E um monte de gente veio perguntar pra mim, principalmente meu primo, de São Paulo, que ele gostou do livro, meus amigos estão perguntando se esse livro aí é sobre podcast. Ele falou? Não, eu não tô falando novidade nenhuma. É corte de carne, caramba, não é corte de podcast. E não é nem a carne que você tá pensando. Não é a gente vai falar disso. Mas antes da gente chegar nessa sua estreia como romancista, posso dizer assim, que é o que você diria? Uma novela, é um romance? O que é? Então, daí é questão de teoria literária, né? É o que a gente aprendeu na escola lá. Há quem diga que é uma novela, né? O Assis Brasil, por exemplo, que eu li o livro dele, que é basicamente um curso de escrita, ele fala que quando você acompanha um personagem ou um pequeno grupo de personagens numa narrativa simples, assim, uma situação, é uma novela. Ele fala que os romances tratam de um tema que envolve um monte de personagens. Sim. Inclusive, o Assis Brasil fala que o Crime e Castigo, que é um livro gigante, é uma novela. Catatauzão, tijolão. É um tijolão. Mas há quem diga que só existe conto e romance, né? Se não é um conto, é um romance. Então, não sei. Tá como romance. Mas aí é com o leitor, se é novela, se é romance. Isso tem a ver, além disso, com o número de páginas, talvez. Eu vi referências a isso, que dependia de um determinado número de páginas ser uma novela ou não. Tem um ponto de vista que eu acho que é meio quadrado, meio técnico demais, que fala que uma narrativa curta é um conto e uma narrativa longa é um romance. Daí, se for assim, não tem como definir. Se for assim, pode ser um conto. Pro Stephen King, ele tem contos de 130, 150 páginas. Olha isso. Isso aqui para ele seria um conto. E ele também é dos tijolões. O It dele é 1.100 e tantas páginas, é gigante, né? Pra mim, sei lá, pra mim é uma novela. Eu acho que é uma novela, né? Porque
É um mini romance, vamos dizer. Ele se passa todo em 2 dias, né? Toda uma coisa bem rápida. Mas são 130 páginas. 130 é um livro curto, né? É um livro curto. Mas é um livro muito eficiente, assim. Você conta muito bem a história. Eu tô falando, pessoal, porque eu li o livro, tá? Às vezes, e eu já fiz isso, confesso, esse pecado também, de muitas vezes jornalistas e tudo, olha, eu empurrando pros colegas a responsa, né? A mancada. Muitas vezes a gente faz trabalhos assim, entrevistas envolvendo os autores, e muitas vezes a gente não lê o livro da pessoa. Acontece. Por falta de tempo, às vezes aí a minha crítica por displicência. Então eu acho que é respeito ao autor, a gente no mínimo lê do que a gente vai falar, né? Porque, no caso aqui é o livro. Eu só não li mais livro porque você lançou só um até agora. Mas está muito bem lido e dentro do possível, sem tanto spoiler, a gente vai comentar aqui também ao longo do papo aqui, né? Mas pode mandar ver no spoiler também, não atrapalha. Não. Eu não quero estragar as vendas muito, do livro, né? Não vai estragar, Então, antes da gente chegar ao livro, como é que você chegou na literatura? Você era o cara que na escola você fazia a melhor redação e lia em voz alta lá na frente, perto da lousa? Muitas vezes eu fazia boas redações na escola. É engraçado, sempre tem isso, né? Tem. Mas isso não quer dizer nada, de verdade, viu? Por que Muita gente fala, não, eu fiz eu era bom de redação, sempre gostei de língua portuguesa, eu vou virar escritor. Não é. O livro não é igual a redação da escola, que você tem uma ideia, joga no papel e a professora corrige. E outra coisa, o livro é mais prazeroso do que de uma obrigação de você escrever alguma coisa para ter uma nota, Exatamente. O livro, primeiro, você escreve como uma manifestação artística, você gosta daquilo. E eu, pelo menos, eu quero que a pessoa goste de ler. Eu quero que ela sinta prazer. A gente tem em vista sempre um leitor hipotético, que a gente quer que não seja hipotético, quer que seja real, quer que seja real, o leitor. Só que tem técnica para escrever, não é um devaneio, não é um desabafo. Então você não acredita em inspiração? Não existe. Eu, como cartunista, todas as entrevistas eu faço questão de se eu estraga prazer, quando eu dou entrevista, não existe inspiração, que um raio cai da nossa cabeça, acabou. Inspiração ou é a desculpa do preguiçoso, que acha que se não der vontade ele não vai escrever, então ele não vai escrever nunca, porque ele fica esperando chegar, né? Esperando chegar. E outra também, eu acredito em ideia. Eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia de fazer esse livro. Eu tive a ideia, só que a ideia é um problema. O Fábio Yabu, que é um escritor que eu gosto, ele fala, a ideia é um problema que você arranjou para sua vida. Porque para você transformar a ideia numa coisa boa, nossa, vai um trabalho tremendo, vai um trabalho enorme. Ideia, eu até acredito, sendo ligeiramente petulante, acho que a ideia é fácil de ter. O problema é você colocar em pé a ideia, né? Transformar ela em alguma coisa. Você transformar ela em algo palatável, em algo viável e tudo mais. Todo dia eu tenho ideia para uns 5 livros diferentes que eu acho que vai ser genial, mas para transformar ele num livro que vai ser genial, não é fácil. Tanto que até agora você tem e eu imagino que você deva ter um arquivo lá de muita coisa. Nossa, tem um monte. E eu já estou escrevendo um segundo, estou sempre trabalhando, sempre tentando me aprimorar. Sim. Porque assim, você que escreve, você que desenha. Escrevo também, mas não conto pra ninguém. Também, né? Não, mas eu quero ver então, hein? Eu vou mostrar. Os roteiros dos seus quadrinhos que eu vejo, tem o cartoon ali. As tirinhas, geralmente. Ela tem um roteiro por trás, é um processo de escrita. Faço todos. O quadrinho também é literatura, não vamos esquecer disso. Então, obrigado. Com certeza. A minha geração ficou querendo provar isso muito fortemente. Assim. O Lourenço Mutarelli, que é um puta escritor dele, ele começou nos quadrinhos. Eu adoro os livros dele e os quadrinhos dele. O primeiro livro dele era um roteiro de quadrinho que leram e falaram, isso aqui é um livro. Eu sou tão antigo, Vitor, que eu conheci ele como quadrinista. Eu conheço ele. Mas ele já tinha aquela luta, né? Luta no bom sentido, né? De certa maneira, o cara é um herói do ofício dele, né? Eu acredito nisso. Mas, assim, ele foi muito ousado, sabe? De estar numa carreira ascendente nos quadrinhos, depois, num determinado momento, falou, não, eu vou escrever, né? É muito... É ousado mesmo. Ousado, né? Porque é muito diferente, né? É. Enquanto você desenha, você
fez uma imagem, como falam, né? A imagem vale mais do que 1000 palavras, é verdade. Você descrever aquilo de uma maneira que seja interessante, não seja cansativo, não seja óbvio, é difícil. E tirinha é pior ainda. Que é curto, né? Porque é curto, o impacto tem que ser ali. Tem que ser... Se não pegou, acabou. Uma das coisas... Eu fiz um curso de escrita criativa, que foi a melhor coisa que fiz na minha vida, para mim. Do Carreira Literária, em 2019. E, assim, eu descobri que antes desse curso eu não sabia escrever. Eu achava que eu sabia escrever. Escrita tem técnica. O escritor trabalha com imagens em movimento. Eu acho que pode rolar uma coisa assim, né? A gente ser fluente na redação, não indica escrita. A gente acha que a gente sabe escrever, né? Mas escrever como uma redigir obra não é escrever, né? Porque a linguagem de cada tipo de escrita é diferente. Eu sou advogado. Escrever uma petição, a gente chama de linguagem contratual. Isso é um exemplo muito bom, porque é técnico, completamente técnico. É totalmente técnico. Mas técnico no sentido... Você tem que... É obrigatório você ter aquela técnica, né? Você tem que ter a técnica para transformar um texto numa coisa que seja visual na cabeça do leitor. E o livro é assim, porque se você faz só um devaneio, ninguém entende nada. Sim. Outra coisa, como eu falei, a linguagem, por exemplo, da advocacia é contratual. Sim. É uma coisa. E escrever, eu falo, é bom até para pessoa que... Tem muita gente que vai perguntando para mim, uns amigos que estão querendo publicar, e que eu falo, olha... Ele fala, não tenho dom. Eu falo, não existe dom, não existe... A tal da inspiração do dom, não existe dom, não tem nada a ver com talento, tem a ver com trabalhar e aprender. E qual que é o melhor jeito de aprender? Qual que é o jeito que todos os animais e todas as pessoas aprendem? Imitando. Você lê um livro e você aprende, eles falam, você tem que aprender a ler como um escritor. Você lê o livro e quando você lê um livro e você tem essa visão, você consegue copiar a forma dele estruturar as palavras e com o tempo você vai pegando tanta carga de livros que você lembra e você transforma na sua própria linguagem. Até eu te dou um exemplo bem legal disso. Milor Fernandes, que era... humorista, e como os humoristas são subestimados. Ele foi tradutor de Shakespeare. E ele tentava recriar em português o Shakespeare. Não era uma simples tradução, era uma recriação. É espetacular. Porque traduzir poema é a coisa mais difícil do mundo. Pois é. Você está traduzindo métrica, você está traduzindo algo que faz sentido... sonoro e faz sentido mesmo numa língua, na outra não vai ter sentido. Pode ser que faça sentido literal, mas não faça sentido sonoro. Porque o poema ele tem que ser cantado, ele não tem que ser só lido. O poema ele foi feito para ser cantado, entoado. Não é tradução, é realmente uma recriação. É recriação. Da intenção do autor, né? E tradução é um trabalho sério, muito difícil. O tradutor de um livro não é um tradutor juramentado, ele tem que ser um escritor para ele poder transpassar. Por exemplo, o tradutor do Peter Pan no Brasil foi o Monteiro Lobato. Pois é. Não à toa, né? Não é qualquer um que faz a tradução. E eu fui aprendendo aí nesse curso, em 2019 que eu fiz, e daí que eu comecei a desenvolver mesmo, e daí eu fui procurando mais. Daí eu li o livro do Assis Brasil. Como é que chama o livro? Escrever Ficção. Tá. Do Assis Brasil. Ele dá um dos cursos mais premiados do Brasil sobre escrita. Excelente. Muitos grandes autores do Assis Brasil que aprendem a escrever no curso dele, né? Que ele não chama de curso, ele chama de oficina. Mas é um curso, né? E ele transcreveu esse curso no livro dele. E assim, é um livro que você lê anotando, né? Eu li com um caderno do lado. Eu tenho um caderno gigante de tudo que eu aprendi. E daí eu comecei a escrever o livro, escrevi lá, fui desenvolvendo a minha técnica, e aquela coisa, eu não sei se acontece isso com você, mas eu não paro de mudar o livro. Se eu não publicar ele, eu não paro de mudar, altera, muda aqui, reescreve ali, melhora aqui. Você vai mudando, parece que ele nunca está perfeito. Então você não aplicou aquele artifício que os autores costumam propagar quando falam que estão escrevendo e reescrevendo, de você escrever o livro
deixar ele em banho-maria uns meses, aí depois você volta. Durante a escrita você vai depurando ele, né? O seu assim, processo não é de deixar lá parado e depois retomar para fazer o que precisar de correção, né? Porque tem também. Tem. Os dois. Assim, sim. Sempre que se eu escrevo hoje, amanhã, antes de eu continuar, eu vou reler tudo que eu escrevi hoje, corrigir um pouquinho e continuar. Porque a gente fica no calor do processo, né? E a gente vai escrevendo, né? Vai embora. Vai desovando, né? O problema é que se você não escrever com atenção suficiente, talvez você perca a noção. Então eu escrevo devagar, com calma, e é como se eu estivesse com um quebra-cabeça na minha frente, eu estivesse montando cada palavra, tem que ser a palavra certa. Com a pinça, né? Se a palavra errada estiver ali, se é frio ou é gelado, ele está andando, caminhando, trotando, correndo, ele está... Entendeu? Cada palavra tem que ser muito específica na literatura. Eu é o contrário, viu? Para você guiar a imaginação do leitor naquilo. Eu não funciono assim, é num jorro. Aí depois eu vou ler com calma, aí eu vou meter a correção lá. Cada um tem um processo de escrita diferente. Sim. Por exemplo, o meu processo de escrita... uma das coisas que eu faço que é contrária a tudo que todo mundo fala é que eu não escrevo todo dia. Não posso escrever todo dia. Mas por conta da sua rotina profissional também? Mesmo se eu puder. Se eu escrever todo dia, eu fico tão obcecado naquilo que eu começo a ficar numa piração tão grande que eu pego raiva do livro e abandono ele e fico um mês sem escrever. É que você não acha que, de repente, as pessoas fazem isso? Claro, cada um é cada um, evidentemente. Mas você está falando de um processo que não é habitual para a maioria dos... Será que eles não acham que, de repente, você se dispersa? Tem medo de perder aquele fio da meada, se parar um pouquinho, né? Eu acho que mas você tá mostrando um autocontrole nesse processo, muito grande, né? Eu não costumo perder o fio da meada, principalmente porque... primeiro, eu tenho um processo pré-escrita de estruturar a narrativa. Sim. Isso eu aprendi em outro livro, que é o livro chama Story, do Robert McKee, que ele é um autor que ensina a escrever roteiro, não um livro não narrativa de prosa, né? E ele fala para sempre estruturar. Então você sistematiza o processo. Mas facilita muito isso. Não, precisa, senão eu fico perdido, senão eu não sei onde o livro vai parar. Então, antes de eu começar a escrever, eu já sei o começo, meio e o fim. Basicamente, o arco narrativo inteiro. Então, ilustre espectador, esquece inspiração definitivamente. Aqui não tem inspiração. Aqui tem ideias que você vai sistematizando. Trabalho e planejamento. Eu estou olhando para você, para a câmera, eu não sei onde eu olho. Olha para mim, para a câmera. Se você se dirigir, eu falei fora do ar. Essa câmera aqui. Isso, então. Isso aí. Viu, ilustre espectador? Aprende aí que o Vitor tá dando uma aula aqui. Em poucos minutos já estamos informando a você, eterno romântico, que talvez você possa ser, que escrita tem método. Como tudo na vida que você se dispõe a fazer bem feito, nada é por acaso, nada vem da inspiração. Então continua. Como acontece? O que acontece? Toda arte tem uma técnica. Tem. Tanto é que eu acho que você pegar a palavra arte, a origem dela, ela tem a ver com técnica, ela tem a ver com produção. Isso. Antigamente tudo era artístico, não tinha fábrica para fazer as coisas. Então, arte ela se confundia com produção. Digamos que é artesanal, né? Artesanal. Então toda arte tem técnica. Você vai pintar um quadro, você tem técnica. Você vai... fazer uma escultura tem uma técnica, você tem que aprender. O problema é que quando a gente cresce, a gente vai aprendendo a escrever e a gente acha que a arte da escrita a gente já sabe por causa disso. A gente acha que não tem uma técnica diferente, mas tem. Então, assim, esse planejamento da narrativa é importante demais. Se criar todo o arco narrativo antes, ter noção. Quem quer ser o protagonista? Como ele é? Qual a personalidade dele? Quais as neuras dele? O que ele gosta? O que ele não gosta? Qual a sexualidade dele? Qual o posicionamento político dele? E mais, principal, de acordo com o Robert McKee, a aparência do personagem, a voz dele, a cor dele, a altura dele, isso não é o personagem. Isso é só a caracterização dele. O que é o personagem é aquilo que ele faz quando ele está sob pressão. Olha, então ele dá um exemplo maravilhoso no livro, que ele coloca assim,
Imagine ter um ônibus tem um acidente na rua e começa a pegar fogo. Daí vem um monte de gente correndo. Ninguém sabe se vai ter coragem de entrar no ônibus pegando fogo para ajudar as pessoas ou não. Sim. Daí ele fala, tem 2 pessoas que chegam ali. Um é um cirurgião plástico riquíssimo, um carrão de ponta. E ele fala, minha mão é meu instrumento. Se eu perder minhas mãos no fogo, eu me ferrei, acabou minha vida. Ele é renomado. Ele vai subir lá pegar fogo. No mesmo lado dele chega uma mulher que ela é uma imigrante ilegal. Imagine, ela está trabalhando escondida no país. Se a polícia fizer qualquer busca nela, se conversar com ela para saber do acidente, ela já pode voltar para o país dela, ser deportada. Diz que os 2 sobem no ônibus e começam a salvar todo mundo sem se importar com o fogo. Então fala, eles são pessoas totalmente diferentes. A caracterização deles é totalmente diferente, mas ele tem uma coisa em comum. Os 2 abriram mão de tudo que eles têm, de tudo que eles podem ter, de todos os medos dele para salvar as pessoas. Eu acho que você está falando uma coisa que é da vida, que até aconselham a gente com esse ensinamento, assim, que é o seguinte: você sabe quem a pessoa é, o caráter da pessoa numa situação limite, né? Numa situação limite. Numa situação adversa, né? Aí você vê quem a pessoa é. E você percebe isso no protagonista, né? Ele é tímido, ele tem medo, ele é na dele, mas quando ele se vê valorizado, ele fica vaidoso, ele é ambicioso, ele quer mostrar o potencial dele, mesmo quando ele está fazendo uma coisa inescrupulosa. Mostra então, a real face dele, né? Quem que é ele, né? Quem que é ele de verdade? No final você descobre quem que é ele. Sim. E que sem isso não tem o conflito que precisa ter para deslanchar a história, né? Exatamente. Para dar uma sinopse, né? Eu sempre dou a sinopse do livro. É a história do Alfredo. Ele é um auxiliar de cozinha tímido e com problemas de autoestima. Ele é demitido injustamente do trabalho dele, quando ele achava que ia ser promovido. E ele decide entrar de penetra num evento gastronômico que vai acontecer numa pousada no meio do mato. Se ele tivesse empregado, ele iria naturalmente, né, nesse evento. Na verdade não, porque ele fica sabendo que vai ter um evento. Ele não sabe como vai ser o evento. Ele ia em outro evento aberto. Ele é outro, Porque ele descobriu que tinha um evento secreto numa pousada. Isso. Que daí ele falou, eu vou entrar aí. Daí ele se finge de outra pessoa, entra e descobre que esse evento, na verdade, é uma feira gastronômica, uma reunião gastronômica de canibais. Escondida ali. E que no livro o pessoal tem pudor de falar esse termo canibal, né? Autofagia, né? Eles falam antropófago, né? Antropofágico. Esse termo antropofágico. Eles têm um tabu, né? Tabu, né? É porque eu não quis fazer simplesmente assim. Eu vou fazer, por exemplo, uma reunião de meia dúzia de canibal ali que são. A gente tá falando disso com essa naturalidade, mas é uma história de terror, né? É uma história de terror. Mas assim, eu não quis fazer simplesmente um grupo de canibais se reuniu ali, uma coisa de doido. Não, eu falei, eu quero criar uma coisa totalmente fantasiosa e surreal, que é como se fosse um grupo de pessoas, como se fosse uma seita. Que vê o canibalismo como uma coisa normal. Para eles aquilo é normal. Eu até acredito o seguinte, se me permite a opinião, assim. Você discorda de mim se achar que está errado. Eu acho que isso aí é um pano de fundo. Poderia ser uma seita de alguma coisa muito esquisita, muito controversa, né? Pode ser. Nesse caso, você escolheu o canibalismo. E porque também o protagonista tímido é um cozinheiro. Então ele vai estar num campo que ele conhece, mas de uma maneira bem bizarra, né? Exatamente, ele conhece aquilo. Tanto é que tem um momento que ele tem que abrir um corpo e ele sabe abrir. Porque ele já abriu porco, já abriu frango, já limpou tudo. A diferença é que ele não está com o material de trabalho do dia a dia dele, digamos normal, assim. Né? Mas é porque assim, então eu tive que estudar. Eu não lembro se eu falei isso pra você. Eu estudei um monte de culturas que tratam o canibalismo como uma coisa natural. Tá. Então eu tive que entender como que funcionam essas culturas. Então eu estudei muitos livros do Eduardo Bueno, que ele fala dos povos da América antes da chegada dos europeus. Sim. E muitos deles tinham costumes canibais. Os tupinambás tinham o banquete antropofágico. Sim. Você ficou sabendo que o Brasil conseguiu resgatar
aquele manto de penas vermelhas que é dos Tupinambá? Não cheguei. O Brasil, isso. É porque estava no Museu da Europa, óbvio. Tá, tudo que é da América e da África está em Museu da Europa. Tudo. Mas o Brasil resgatou esse manto de penas, né? Que era utilizado pelos Tupinambás nos rituais antropofágicos. Resgatou e tá onde esse manto? Agora ele foi para um museu aqui do Brasil. Eu não sei aonde ele tá. Não lembro se no Rio, em Brasília. Bom, tá no Brasil. Agora que é o que importa. E eles tinham... E era consensual. A pessoa que ia morrer sabia que ia morrer. Ela entendia que ela ia reencarnar de novo. Ela fazia parte do Mas que lábia dessa galera aí, hein? Não, era parte da cultura deles. Eles faziam um teatro onde primeiro pegavam... quando alguém era derrotado de uma tribo vizinha numa guerra, uma aldeia vizinha, eles pegavam ela... Essa pessoa vivia como se da tribo deles fosse por meses, às vezes até anos, até que eles decidiam, hoje eu vou comer você. Daí eles pegavam, faziam um ritual, as mulheres idosas da aldeia ficavam comendo mandioca, cuspindo num tacho, e faziam uma bebida que chama cauim, que é uma bebida extremamente alucinógena, é um fermentado de mandioca alucinógena. Isso em algum lugar eu conheço essa bebida aí. Algum não livro é ayahuasca, viu? É não, claro. Eu acho que em Iracema eles tomam uma bebida eu acho que foi aí que eu vi. E eles ficam loucaços dessa bebida, ficam dançando a madrugada inteira. Daí as mulheres da aldeia pegam o cara que vai morrer, depilam o corpo dele todo, dão um banho nele. Daí ele vai ter uma relação sexual, normalmente com a filha do chefe. É como se fosse uma bênção para ele. Ele vai ser sacrificado e ele sabe que a alma dele vai para um lugar melhor. E depois disso eles fazem um teatro onde falam, a gente vai comer você. Daí ele fala, não, mas eu vou reencarnar e vou matar você e vou comer seu corpo. Daí eles fazem esse debate ritualístico. Sim. Daí o cara que vai matar ele pega uma clava que tem uma cabeça de pedra enorme e arrebenta a cabeça do cara. E o cérebro dele cai e já pegam o cérebro e moem e fazem um mingau com esse cérebro. Seco assim, caramba! Daí eles já picam e assam ali mesmo e comem a carne. Só que eles não comem a carne humana como mantimento. Eles só comem nesse ritual. É o ritual, É o ritual em que eles vão pegar a alma daquele que morreu para ficar mais poderoso, mais forte. Entendeu? Tem referência a isso no livro, não tem? Tem referência. Tem um Tupinambá isso dá uma credibilidade para a história, uma verossimilhança. É uma das coisas que deu problema com a minha revisora. Por quê? Porque tem um Tupinambá nessa reunião... Não, dá problema, pensei que fosse fora. Dá problema no curso da história. Não, deu problema com a revisora de fora. Você falou revisora, eu não tinha entendido. Com a revisora, então foi mesmo. Mas o que ela falou? Não é que assim, o termo hoje, de acordo com o Código de Linguagem 2024, não se utiliza o termo índio. Utiliza o termo indígena. Tá bom. Tá bom, mas isso eu acho meio também muito você falou, mal é preciosismo, sei lá. É um preciosismo muito grande. Mas a questão não é nem essa, assim, teve realmente um grupo de liderança indígena que falou que o termo índio estava muito calcado num preconceito e que a gente devia mudar. Mas não foram todas as lideranças que decidiram isso. Não foi unânime. E tem muitos índios que dizem eu sou índio. Eu acho que é mais fácil, inclusive, você falar índio do que indígena. Eu, por exemplo, quando eu falo da cultura, do ponto de vista linguístico, eu falo a cultura é indígena, não a cultura é o que nós aprendemos na escola, né? Índio tá mais pra pessoa, né? Mas também não tem nada errado, mas assim... Não é pejorativo, dependendo da forma que você use. Só que assim, a personagem fala de uma maneira pejorativa. Sim. Tem esse índio, ele fala que não se deve comer criança. Naquela discussão maluca dos canibais, ele fala, não pode comer criança. A alma da criança não tá boa ainda para comer. Você tem que comer o inimigo derrotado. Daquele jeito da cultura dele. Mas, aliás, quer fazer um embate aqui no livro, aqui no debate sobre... quem comer quem e em que estágio da vida, digamos assim.
ela é bem outsider, assim, né? Ela é bem desafiadora, né? Desafiadora. Eu acho até meio inconsequente aqui. A Fabiana. Que é implicância. Para mim parece, no livro parece implicância, não tem embasado em nada, sabe? Ela não, só em petulância, eu acho. Ela não gosta do ponto de vista supersticioso das coisas, porque muita gente daquela seita entende a coisa como uma coisa supersticiosa. Mas ela não me parece nada racional ponto de... É estourada aqui o personagem. É estourada. E ela fala, essa coisa mística, ela fala índio, pra mim, macumbeira, é tudo a mesma coisa. Ela fala de um jeito bem preconceito, né? Preconceituosa. Daí a revisora falou, não, eu entendi, ela tá falando de uma forma pejorativa, então tá correto o termo. Só que um tempo depois, a mesma personagem fala, aquele índio. Daí ela fala, não, tá errado, o termo certo é indígena. Mas o argumento vale pra situação. Mas você acha que um personagem que usou esse termo uma vez não vai usar a segunda, ele vai mudar? É incoerente. Daí eu não, essa revisão eu não aceitei. Eu conversei, o editor é um cara muito legal, ele falou pra mim, não, Vitor, o que você quiser deixar do jeito que tá, você deixa. O revisor não tem a palavra final, é sugestão, não é isso? São sugestões. Mas ela quer se impor porque é o ofício dela, só que com os argumentos dela. Né? Teve uns argumentos que eu fiquei preocupado, porque teve assim, uma das... no começo do livro, uma personagem fala pro Alfredo, se manca, menino. Tá. Ela falou, se manca é um termo capacitista. Caceta. E capacitismo é crime. Substitua esse termo. Portanto, ela tá te imputando um crime, é isso? Eu falei, não, calma, eu sou advogado, sabe? 5 anos de graduação, 2 de pós-graduação, calma. Aí vamos analisar. Merecia uma carteirada, de certa forma, não é isso? Não tem como. Eu fiquei preocupado, eu conversei com a editora. Eu falei, cara, olha, eu respeito o trabalho dela demais, mas assim, de duas uma. Ou ela quer prender minha personagem, porque assim, se a minha personagem falou alguma coisa que é crime e vai ser presa, eu posso prender um personagem fictício, então, uma imaginação, faz de conta. Então tem que prender meus personagens por homicídio também, porque eles matam, né? Mas é uma ficção. As pessoas... eu falei de verossimilhança, só que nesse caso aí eu acho que é uma coisa... É bobagem. Viu? Assim, se manca. Mas, se assim, alguém falar se manca, está sendo preconceituoso com uma pessoa deficiente. Hoje como se fala? Nem é deficiente. O termo correto hoje é pessoa com deficiência. Com deficiência, mas assim... Mas eu acho que não é o caso de ficar... Mas independente de ser, mesmo que fosse uma coisa muito pior, mesmo se fosse uma fala ultra racista, pesada. Eu falei, de duas uma. Ou você quer prender minha personagem, que é bem maluco, ou você está dizendo que eu, por ter feito um personagem que fez isso, estou cometendo esse crime. Que absurdo. Então eu vou ser preso por homicídio porque não faz de conta no mundo da ficção, meus personagens matam. Não faz... Sabe, me ocorre um paralelo do pessoal de stand-up, que faz uma piada no palco, que é o espaço lá, que é naquele espaço lá, é permitido falar aquilo, e eles dizem que é ficção. Também tem a verossimilhança, né? Mas... É arte. Arte, no sentido... Você tem... O palco é o lugar adequado você falar. E o livro também é o lugar adequado para você desenvolver a sua ficção. É uma ficção, é um faz de conta. A ficção ela é uma confabulação, gente. Se um personagem for de má índole, então supõe-se que você, o autor, você concorda com a postura dele. Você está descrevendo um personagem. Você está contando uma história. Eu dei um exemplo, eu falei... Imagine que eu fosse escrever uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial e eu colocasse um personagem que é nazista. Eu ia ter que fingir que ele tratava todo mundo bem, ele ia tratar os judeus bem. Pois é. Não, é mau exemplo. Você matou a ficção. Eu falo para todos os meus amigos artistas, eu não acredito em censura de arte. Eu não acredito que a arte possa ser censurada, porque ela é ficção, nada disso está acontecendo de verdade. O que é diferente de propaganda, tá? A lei proíbe a propaganda. Propaganda não é publicidade, tá? Sim. Propaganda com P maiúsculo você cria uma obra de arte falsa que se finge de isenta e, na verdade, ela quer incentivar um tipo de ato... Aí você está fazendo panfleto, você está sendo proselitista. Então, isso é propaganda. A lei brasileira já proíbe, mas o meu livro ele é isento, ele é totalmente imaginativo.
E, por exemplo, o que o Partido Nazista fazia, ele dava dinheiro para livros para filmes que retratassem os judeus como maus. Isso é propaganda. Isso não é uma obra isenta, é diferente. Mas falar de se mancar... porque assim... a vida inteira eu escutei isso como se toca, né? Se manca. É o equivalente a isso, né? Assim, independente de uma pessoa se sentir ofendida ou não com isso, eu acho que se tá na boca de um personagem ficcional, cada um tem que se sentir ofendido ou não, mas entender que isso é ficção. Mas se a pessoa não consegue ter esse discernimento que você está lendo uma obra de ficção... eu acho que ela pesou a mão. Porque, por exemplo, eu usava o termo velho, porque tem uma velha na série. Às vezes, é porque a gente não gosta de se repetir muito para o texto não ficar cansativo. Sim. Então, uma hora eu falo a velha, a idosa, a senhora... como você faz com o Alfredo. Às vezes ele é Alfredo, às vezes ele é cozinheiro. Às vezes é o farsante, né? Isso, o farsante. Por quê? Você usa equivalentes. Assim. Para não ficar no mesmo parágrafo, Alfredo, cansa. Então, daí, quando eu usava velha ou velho, ela falava, essa frase é etarista. Essa palavra meu Deus do céu. Eu falei, gente, mas eu não conheço um velho que se ofende se chamar de velho. Mas mas a pessoa vê uma ofensa onde não existe, meu exagera, Deus. É muito exagerado, gente. Hoje você tem muito cuidado. Eu entendo isso como uma supervalorização do subjetivismo por conta da nossa cultura atual. Sim. É assim, eu posso ser um crápula, eu posso ser um filho da puta, desde que eu não fale pra ninguém, tá tudo bem. Eu faço tudo isso. Agora, se eu chegar numa rede social e dar uma de bonito, todo mundo bate palma mesmo que eu não ajude ninguém. Então é mais importante o que você fala do que o que você faz. Isso E há uma questão da afetar virtude, né? Você tem que ser o herói, né? Mas tem que fingir que é hoje em dia. Se você for numa rede social... Você mostrar o herói, você não precisa ser, você mostra. Você mostra. Você tem que, se você for numa rede social gravar um vídeo falando... Eu acho um absurdo, isso, tal pessoa foi errada. Todo mundo bate palma, mesmo que você não ajude ninguém. Agora, se é uma pessoa que ajuda as pessoas, que contribui, que realmente faz um trabalho, mas você não fala nada, ou você fala uma bobagem, você virou o demônio. Hoje em dia é assim. Eu não sei se você já leu um livro que chama Simulacros e Simulação, do Jean Baudrillard. É um livro que ele fala que a sociedade moderna substituiu tudo que é real pelo imaginário. Sim. Ela substituiu todo o real por símbolo. Então ele fala, por exemplo, do crédito mundial, que é maior que o PIB mundial, então o dinheiro que está circulando no mundo não existe, ele não é lastreado em nada. A supervalorização... Tudo bem que ele não falava de rede social porque não tinha, mas ele já preveu nos anos 70 isso. Hoje na rede social, a rede social é tudo na vida da pessoa, mesmo que ela não signifique nada. Pois é. A pessoa finge a realidade para encaixá-la dentro da rede social. E para mim, isso é mal, é ruim para mim, porque assim... Eu não acredito na ficção e na literatura leve. Eu acho que ela tem que chocar. Ela tem que cutucar alguém. Tem uma frase, nem sei de quem é. A frase a arte não é para agradar, é para agredir. É para agredir. Eu já fui porque numa peça eu interpreto isso aí como causar impacto, né? Eu fui numa peça de teatro dos amigos meus, que eu era do teatro também, que eu saí chorando, eu fiquei chorando desconsoladamente depois do teatro, e quando teve a roda de conversa eu ainda estava chorando, e os atores vinham, calma, olha isso. E ficaram desesperados, porque, meu Deus, você está bem? Eu falei, não, é que essa peça pegou com uma coisa que aconteceu na minha vida e que tem a ver com alguém muito próximo meu que sofreu isso. Quando remete a um dado da sua vida, é forte, me agrediu. Né? Daí ela falou, não, mas foi ruim a experiência. Eu falei, foi a melhor peça que eu vi na minha vida. Você nunca mais vai esquecer dessa peça. A arte, ela agride mesmo. Eu até conversei com ela depois, com a diretora da peça. Falei, a arte agride. E assim, eu sou a favor que uma pessoa fale, olha, isso aqui não é pra mim. É muito pesado pra mim. Eu respeito. Eu respeito. Agora falar, você não pode falar isso... E você não pode criar um personagem desse jeito porque eu me senti ofendido. Não. Aí não, eu acho também, sabe? É uma questão de tornar a realidade bruta e cruel, que é da vida também, higienizar, sabe? Dar uma limpinha, ficar limpinha, pasteurizada, né? E assim, eu até falei pra você que eu não leio o terror. Não é questão de medinho, eu não me identifico.
Entendeu? Não se interessa, normal. Mas mesmo assim, por exemplo, é que no meu caso, que eu faço podcast, eu sempre tenho para mim que a minha curiosidade tem que ser maior do que os meus supostos preconceitos, sabe? Então, por exemplo, é um livro que eu não procuraria para ler. Você se percebe que não é pessoal o negócio. E não é porque eu odeio as coisas. E pode ser até pior, eu sou indiferente. Só que eu sou leitor. Como eu frisei para você, isso me pega pela narrativa. Quanto que ela vai me envolver? Então, para mim, não importa. Para mim, até o tema fica em segundo plano, né? Não é porque eu sou um leitor de terror, eu sou um leitor. Então eu estou aberto a isso. Você gostou mais do transformação do personagem, dele, brincando, a brincadeira dele naquele meio. Eu achei super legal. Você gostou do livro? Talvez porque eu lido também com personagem, né? De quadrinho. Eu sou dos quadrinhos, que é narrativa. Mesmo sendo tirinha, eu lido com personagem, né? Eu sempre falo uma coisa, eu sempre repito isso. Não importa quanto a gente se esforce. Um artista nunca vai conseguir criar uma coisa pior que a realidade. Eu sempre falo isso. Eu juro. Olha, eu escrevi esse livro, algumas pessoas, eu não acho que é pra tanto, né? Não, claro. Mas algumas pessoas falaram, nossa, eu passei mal numa hora que eu tava lendo esse livro. Mas eu falei, nossa, será que eu peguei pesado? Daí, eu acho que ela se fixou em aspectos. No dia seguinte, a minha namorada, a gente acorda de manhã e ela lê as notícias. Ela começou a ler umas notícias que eu falei, eu nunca conseguiria imaginar uma desgraça dessa para pôr num livro, e isso aconteceu de verdade. Ela estava lendo sobre um inglês que por anos dopou a esposa para um monte de gente estuprar enquanto ele assistia. Jesus, amado. Mais de 100 homens. Eu falei, meu Deus do céu, eu escrevendo um livro de terror não seria capaz de colocar uma maluquice dessa. Sabe o tipo de coisa absurda? Isso, a realidade parece uma ficção, né? E a nossa ficção, ela tem que alguém falar, não, essa palavra pode, não pode, porque é muito forte. Porque é capacitícia, porque é isto, aquilo e aquilo outro, né? E no jornal você vai ver, na internet você vai ver algo que escapa à sua compreensão do sentido de realidade até, né? E o artista, ele não quer sempre colocar uma coisa bonita. Às vezes ele quer colocar uma coisa ruim, ele quer escrachar algo ruim mesmo. Eu acho que depende do temperamento do artista, né? Tem gente que vai querer pintar o Rio Piracicaba, entendeu? Só que o pessoal que pinta o Rio Piracicaba não pode chegar pro coleguinha que choca e falar, você não pode fazer um quadro com o rio pegando fogo, né? Então você não pode existir. A visão que tem que prevalecer é a do Rio Piracicaba, todo idílico e todo romantizado, maravilhoso. É interessante, eu sigo no Instagram 2 artistas. Os 2 têm o mesmo objeto de arte. Mesmo objeto. Tá. É a Caatinga e o Sertão do Nordeste. Eu acho que mais precisamente o Sertão da Paraíba. Os 2, eu olho os 2. E assim, um deles, uma artista que eu sigo, ela faz umas fotos, uns quadros, umas pinturas muito bonitos da Caatinga, uma coisa linda. E esse outro artista, ele reproduz desenhos da Caatinga, só que ele coloca o ponto de vista da Caatinga porque ela está sendo destruída hoje, né? Sim. Então ele faz tudo horrível, seco, ossos aparecendo, a terra rachada pelo sol, pessoas mortas. A visão dela super bonita, aqueles cactos, aquelas árvores, né? Aquela coisa, aquelas pedras, e ele super pesado. Então, 2 artistas diferentes têm entendimentos muito diferentes da mesma realidade. E são complementares, né? Lógico, os 2 então, estão corretos. Importante. Tem beleza e tem feiura em tudo, né? E eu peguei eu fui pro surreal aqui, né? Eu sempre brinco, né? Se tivesse uma convenção de canibais desse tamanho, do jeito que eles fazem, com um monte de gente morrendo, ia ter polícia do lado, porque alguém ia perceber. Tanto que... Um monte de carro. Eu vou dar um spoiler aqui, mas eles não se dão bem, né? Eles não se dão bem entre eles. Não, eu digo, na situação. A situação não prevalece aqui. Sim. Do evento, né? No final, vai dar spoiler. No final, enfim, aí também tô falando demais. Não, pode falar, não tem problema. Não tem problema. Que no final a polícia invade e arrebenta com tudo, né? Mas para os guardiões da moral e dos bons costumes,
eles são punidos no final. É verdade, é verdade. Então a revisora podia ter esperado chegar essa parte para não precisar ficar se detendo em palavrinhas, né? Não, mas é engraçado porque ela não teve problema nenhum com a brutalidade das cenas gráficas de violência. Ela só teve problema com termos que hoje são incorretos. Eu acho, sabe o que chama isso, pelo menos no tempo do meu pai, da minha mãe? Procurar pelo em ovo. Eu acho um preciosismo, porque eu acho que combater as palavras é o que eu falei da supervalorização do subjetivismo. Em vez da gente combater o preconceito na fonte, em vez da gente se preocupar com problemas reais, fome, pessoas morrendo, pessoa morrendo por causa da sexualidade, pessoas sofrendo pela polícia por conta de... Não, a gente vai se preocupar com... humor negro. Não, o termo humor negro está errado porque não pode usar negro como uma coisa negativa, sendo que não tem nada a ver com etnia. Entendeu? É supervalorização do subjetivismo. A causa das coisas nunca é explorada, né? Nunca o problema nunca é atacado na origem. Na origem. É sempre uma consequência que é uma pequena partícula. Você falar uma palavra, claro que tem coisas graves, né? Claro, mas isso daí, nesses casos aí, eu acho que não resolve nada, não diminui o problema que pode ser causado por preconceito, por tudo isso. É uma palavra. E assim, eu escrevo... Nesse caso, pelo menos. Meu objeto de trabalho, minha ferramenta é a língua portuguesa. E a gente tem que entender a essência, como é que é o nascimento da língua, de onde ela veio, o que significa. Por exemplo, esses tempos... alguém disse uma fake news tremenda de que criado mudo era um termo utilizado quando os senhores de engenho tinham escravos que ficavam mudos do lado da cama. Isso foi dito uma vez e isso foi disseminado, né? Isso foi propagado absurdamente a ponto de eu ir no Magazine Luiza e pesquisar criado mudo para comprar porque eu queria e apareceu uma nota. Correção, o termo correto é mesa de cabeceira. Daí descobriu que não tem nada a ver. Primeiro que é um absurdo, porque na época da escravidão se colocava os escravos presos. Eles dormiam amontoado, nenhum ficava em pé durante o sono de alguém. Era uma coisa brutal, horrível. Eles ficavam, às vezes, debaixo da casa, às vezes numa senzala. O fato real era muito pior do que isso daí, pior. Né? Não tem nada a ver criado mudo com um escravo. Do mesmo jeito que em muitas... aconteceu com amigos meus de estar na faculdade e falar, não, numa conversa. Eu gostaria de esclarecer. Não é esclarecer, porque esclarecer é um termo racista. Mas quem falou isso? De onde veio esclarecer tem a ver com claro e escuro, porque você enxerga no claro. Então esclarecer significa iluminar um ambiente que está escuro para você entender. É daí que vem a palavra. Mas alguém colocou, quando fala é claro, tem gente que fala, não é claro, é racista. Sabe? Mas... Eu não me conformo com essas coisas. É uma piração. É uma piração. É uma piração, infelizmente. Você pinça umas coisas lá, tira de contexto e ferra tudo. Só que o problema é que, com o mundo atual, isso se propaga muito rápido e a informação falsa se propaga mais rápido do que a correção. O boato ganha força de verdade absoluta, né? E isso atinge o artista também, né? Não sei se você já passou por isso, por ser cartunista e lidar com humor. O humor é muitas vezes ácido. E muita gente se ofende, né? Mas sabe o que é? Eu acho que no meu caso, eu trabalho com tirinha. Eu não vou tanto na charge. Tá. Sabe? A minha linha de trabalho é muito a questão da... E assim, o desenho de humor tem uma vantagem que é o seguinte. Você pode falar... E o humor tem essa vantagem. Você pode falar de coisas muito pesadas por meio da linguagem do humor. Então é aquela coisa. Você fala até de uma maneira agradável de uma coisa pesada. Entendi. Você provoca o riso e é cruel. A premissa é sempre cruel. Você pode falar, abordar de uma maneira suave, provocar riso, ou sorriso amarelo, ou riso de canto de boca. Pode ser cínico, sarcástico, ou pode ser suave. Mas você está sempre falando de alguma coisa que não é leve, não é agradável. No seu caso aqui, pode ter até no livro um humor negro, né? Você está falando textualmente de coisas pesadas, só que num contexto de ficção. É ficção. Você está praticando arte aqui. Você está buscando as ferramentas de uma realidade que pode ser brutal. Pode existir isso mesmo.
É a tal da verossimilhança, né? Você tem um pé na realidade. Você tem uma credibilidade que você está falando. Mas é ficção. É ficção. E assim, você encasquetar com obras ficcionais por conta de esse ou aquele fator é a mesma coisa que antigamente, quando o vilão de novela, o ator apanhava na rua. É verdade. Porque algumas pessoas não conseguem dissociar o imaginário do real. Ela acha que aquilo que é fantasioso é real. Muita gente passa por isso. Não, e é engraçado, né? Porque a gente talvez associasse isso a uma falta de bagagem da pessoa. Como que ela pode fazer uma coisa? É tão óbvio que é um personagem e não é, né? Pelo menos naquele contexto não era. E hoje parece que está coletivo isso, né? As pessoas estão perdendo Tudo que é fantasioso as pessoas acham que é real. É a supervalorização de subjetividade, eu acho. Eu acho que tá tudo ligado a esse mundo que a gente vive, onde o que importa é o que aparece na tela, né? Isso é complicado, é muito complicado. Que aparece na tela em velocidade estonteante, absurda, né? Para você não pensar mesmo. É o que diziam da TV, né? Aquele ritmo alucinante para você não processar a informação, né? Na internet está muito mais grave isso, né? Porque né, você tem... você pega Hoje se fazem vídeos de 30 segundos, nem isso. E cada vez mais curtos, né? Cada vez mais curtos. Não dá tempo de você checar aquilo. Às vezes você vê pequenos vídeos que é uma pessoa, um corte de uma pessoa falando uma coisa bombástica que muitas vezes é uma bobagem absurda, mas ela fala com um jeito... imponente, ela fala bem falado e a pessoa acredita. Você fala com uma convicção, né? Convicção enorme, a gente acredita naquilo, né? E a pessoa acredita. E, bom, a gente tava falando de ficção, a gente entrou em outra história. Mas é que é difícil, porque o artista, eu acho que passa por isso também. Às vezes toma nisso também. Às vezes, muito artista tem medo do que vai colocar na sua obra, porque, meu Deus, o que vão pensar? Isso aqui eu não posso colocar. E aí, com isso, você mata o que mais tem, que eu acho que é uma virtude do artista, né? Ele fala o que as pessoas ou não têm o preparo ou a técnica, né? Porque o artista é o profissional, né? Ou ela tem autocensura, né? Tem autocensura, mas isso, por questões de educação e tudo, a gente é tolhido, né? Sempre. A gente é educado, muitas vezes, para ter certas amarras e tal, e coisa, mas não é culpa de ninguém. A sociedade funciona também dessa forma. Mas o artista, ele não... Se ele tiver autocensura, ele está matando... Ele mata a própria arte. A própria arte dele, né? Eu lembro que no curso eu aprendi isso, que quando o artista chega num ponto que ele não tem mais medo do que ele vai pôr no papel, falam que o artista chegou num estado de graça, né? E o Assis Brasil, no livro dele, ele fala: se você tem medo do que você vai colocar no papel por conta do que as pessoas vão pensar de você, a sua obra não vai agradar ninguém, não vai ser interessante para ninguém. Ele fala assim: eu não leria a sua obra. Então, coloque a sua realidade, coloque sua visão de mundo no livro. Você não precisa concordar com a sua visão de mundo. Claro, Eu não concordo com a minha visão de mundo. Eu coloco, às vezes, pontos de vista muito pesados assim, na obra, coisas muito, muito brutais. Não significa que eu concordo, mas eu entendo que no mundo isso existe. Olha, você quer ver uma coisa? Como que... uma coisa que eu achei legal, eu sempre procuro saber da biografia do autor, sabe? A gente falou de coerência, sabe? Quer ver um exemplo? Que me fez gostar mais aqui desse livro aqui. Aqui... Sempre tem a ficha do autor, né? Na orelha, né? Então, o Vitor, você é advogado atuante desde 2019, ama cozinhar e é apaixonado por livros de terror e fantasia. Esse livro reflete toda a sua vivência e a sua bagagem. Você vê o Vitor aqui. Legal. Mas não é o ver como uma manifestação não é biográfico, não é nesse sentido. A sua vivência está aqui para você fazer o romance. Eu estou vendo você aqui, sabe? Então, aí um dado momento, eu passei as descrições aqui do preparo dos pratos e tal. Falei, rapaz, esse cara sabe, né? Aí você vai ver a orelha aqui, ama cozinhar. Você conhece, entendeu? Quando a gente quer escrever sobre alguma coisa, a gente tem que conhecer um mínimo dela, né?
Ou você faz uma grande pesquisa ou uma coisa que você já conhece. Mas isso aqui não é questão de pesquisa. A gente sente quando a pessoa vivencia isso mesmo. Ela tem essa bagagem, porque ela gosta, sabe? E acho que isso aí... Porque às vezes você pode fazer uma pesquisa, adquirir uma bagagem dentro de certas coisas, mas parece que não convence, sabe? Pode ser que... O jornalista ele faz isso o tempo todo. Tá aí o Danilo Teles e o Enzo Oliveira aqui que não nos deixam mentir, né? Pesquisam o tempo todo, mas no caso de ficção aqui e o que você está abordando aqui, com a mecânica da história e tudo, tá tudo perfeito, assim. Tem a credibilidade que eu estou dizendo, né? Isso aqui é convincente, né? É muito convincente. Então já... Fica os parabéns aí no podcast todo. O fato de estar fazendo já é uma manifestação de te cumprimentar, né, pelo resultado. Obrigado. Né? Fico muito feliz. Eu vi você falando em outras entrevistas, mas vale a pena falar também. Esse livro aqui, antes de ser publicado, ele virou série, né? Como é que acontece isso, um negócio desse? Então, eu sempre falo que comigo foi tudo o inverso. Foi tudo avesso. Eu escrevi o livro em 2019. Agora, final do ano passado, 2023, final de 2020, metade de 2023, um amigo meu leu o livro sem eu publicar. Eu reescrevi, nunca estava bom na minha cabeça. Mas ele foi o único que leu? Alguns amigos meus leram, todos gostaram, mas esse foi especial porque ele leu. Ele chegou para mim e falou: Vitor, Eduardo Sansígolo, eu trabalho numa produtora, trabalho junto com eles. E eles estão querendo fazer uma série. E eles precisam estão procurando um material bom para fazer a série. Olha isso. Posso mandar esse livro para eles? O livro ainda é inédito, né? Inédito. Eu imprimi e dei para ele, entendeu? Olha isso. Um papel A4. E eu falei, pode levar, né? Ele falou, vamos, pra eles verem, né, se vão gostar. E eles adoraram. Pitaco Filmes. Pitaco Filmes, a produtora Pitaco Filmes, daí o diretor da produtora, o Murilo Bonini, e a Isabela Tafuri, que é a roteirista, eles leram e adoraram. Falou, nossa, Vitor, a história é muito boa, a gente quer, primeiro eles queriam fazer um curta-metragem de 15 minutos, por aí, uma coisa assim. Deles, não, isso aqui é material para uma série, vamos fazer uma série. Só. De 4 episódios. Daí vamos fazer, e eu falei, mas a gente pode adaptar? Pode. Daí o Eduardo foi diretor de fotografia da série. Que legal. Então é um povo que já está no audiovisual. E a Pitaco Filmes, que é uma produtora aqui de Piracicaba, já tem um monte de série premiada, cara. Olha. Premiada no Canadá, premiada na Alemanha, premiada nos Estados Unidos, premiada no Rio, no Sul, aqui em São Paulo. Daí eu fui conhecendo as séries deles. Então eles já têm um portfólio tinham séries no de Prime respeito. Video, no YouTube, Olha só. monte de lugar. Tanto é que a série... É só se pesquisar melhores cortes no Prime Video que tem a série baseada no meu livro. Que demais. E é muito legal. Eu adorei a série. E eles foram muito legais, porque assim, eles fizeram um roteiro baseado no livro, mandaram pra mim, pediram minha aprovação. Falaram, olha, você gostou do roteiro? Pô, isso não é comum, hein? Normalmente é o contrário. Normalmente quando você dá o direito, eles querem, agora é com nós, é com a gente muda o que a gente quiser. Daí ele chegou e mandaram, falaram, você gostou? Eu falei, adorei. E assim, o final da série é diferente. Tá. Mas é o final de uma antiga versão do livro que eu tinha. Que eu mudei o final nas várias vezes que eu reescrevi. Então você tinha razão, né? Só que você mudou. E daí eles usaram, ele falou, a gente quer usar aquele final antigo, porque eu acho que vai encaixar melhor pra nossa proposta com a série. Eu falei, manda ver. E fizeram o final. Olha, adaptaram de acordo com algo que você tinha feito. Olha só. E assim, e tem personagens, por exemplo, o livro tem bem mais personagens, por quê? Porque o livro cabe mais, né? A série tem que ficar mais enxuta. Então, a série, o que eles faziam? Tinha personagem que foi excluído na série. Tá. Mas tinha personagem que você percebe na série que é uma amálgama de vários personagens do livro. Eles juntam ações de vários personagens do livro em um só na série. Fica legal. Então, eles fizeram uma adaptação no espírito do que você propôs, né? No espírito, né? Eles quiseram manter o espírito. Que bom. E foi muito legal. Gravaram aqui em Piracicaba. Tem cenas gravadas no Engenho Central.
na Società Italiana. Olha isso. Sabe, tem gravado em palco, tem gravado nisso, aquilo. É muito bom, é muito bom. Tudo com efeito prático. Então, quando mostra cortando, é com maquiagem, com aquele sangue falso que escorre de verdade. Não é? Que eu adoro esses efeitos práticos, que hoje é tão incomum em filme, normalmente é tudo CG. Eles fazem tudo com efeito prático, ficou muito legal. Daí, quando a série tava para sair, que já estava ganhando prêmio. Olha isso. Já estava ganhando prêmio, já estava sendo indicada para um monte de prêmio. Que o amigo meu, Eduardo, falou: ô Vitor, por que você não publica isso logo? Eu falei: é verdade, vou publicar. Daí eu comecei a mandar para editoras. E comecei a mandar para todas as editoras. Eu dava uma pesquisada antes. Se a editora visse que é meio ruim, não vou mandar. Se a editora... O que você chama de meio ruim? Tem editora que tem muito problema. Não ia dar uma assistência para o trabalho, né? Eu tive muitos amigos que publicaram por algumas editoras que deram muita mancada, deu muito problema. Isso de atrasar na gráfica é arroz com feijão, é normal. Isso acontece em qualquer lugar. Infelizmente. Bom saber disso. Infelizmente é normal. Infelizmente não tem o que fazer, né? Às vezes acontece. Mas assim, me deram todo o suporte. E daí eu mandei para Folheando. Que a Folheando é uma editora que eu conversei com os autores deles, eles gostavam dela. Eu vi as obras, eu vi o cuidado que eles tinham, eu vi a preocupação. Sim. Eu li um livro da editora para ver se a revisão e se a diagramação estava boa. Estava boa. O livro saiu bonito, saiu legal, saiu um papel amarelo, a fonte é gostosa de ler, é bom. Daí eu mandei para eles. Sabe, mandei para um monte, eu não imaginava que eu ia ter resposta. Normalmente você não tem resposta, né? Porque imagine a quantidade de autor que manda livro. É absurdo. Você quebra uma barreira grande aí numa publicação. Nem nada, eu mandava o e-mail para a editora com o trailer da série junto. E eu falava assim, ó, meu livro está sendo adaptado numa série, você quer publicar? Isso é um excelente argumento. Porque a editora vê perspectiva de venda, porque se tem uma obra audiovisual da série, do livro, é uma coisa boa, né? Daí eles responderam: não, a gente gostou, a gente leu, super falaram bem, não, vamos fazer tal, e mandaram ver. E o processo começou desde aí. E daí um amigo meu que fez a capa, a editora aceitou a capa, normalmente eles fazem a capa. Né? Qual que é o nome dele mesmo? Guilherme Penati. Ele não faz podcast com você? Ele faz a gente tem um canal no YouTube. Canal no YouTube. Chama Conversa Afiado. Ele é mais alto que eu, de óculos e barbudão. Assim, eu vi nos créditos aqui, aí eu pensei, eu já vi esse nome em algum lugar, né? Que era o canal de vocês, né? Conversa Afiado, no YouTube, né? No YouTube. A gente fala sobre filme, sobre série, sobre livro. E eu falei: viu, Guilherme, quanto você cobra fazer a capa? Ele falou: não, vamos fazer a capa e tal. Bora fazer a capa. Daí ele falou: nossa, eu pensei em fazer a capa como se fosse uma carne. Daí com as gorduras, assim, como se fosse um filé, né? Com a capa de gordura. Daí eu falei: nossa, vamos fazer. Daí eu falei: mas aproveita essas linhas e coloca uns elementos que tem no livro. Que se você pega de perto, não sei se dá pra ver, mas se você pega de perto, tem uns elementos aqui. Pega esse aqui que não brilha a capa. É melhor, verdade. Se você pegar de perto, o livro ele tem uns elementos, ele tem um corpo, ele tem uma coruja. O Danilo pode mostrar na tela cheia aqui também. Ele tem uma faca, ele tem um gato, tudo tem a ver com o livro, né? Inclusive esse título, que é ele fez o design gráfico, a ilustração e o design gráfico da capa. Ele fez a ilustração. Porque parece um selo de carne, né? É um selo de carne. Ele se baseou naqueles selos de carne nobre, sabe? Ele colocou melhores cortes, 5 estrelas aqui. e se baseou nisso mesmo, é como se fosse uma carne empacotada. E é isso aí, o melhor corte é corte de carne, não é corte de podcast. E daí a gente foi fazendo várias versões, chegou nessa, o Douglas viu, ele falou: cara, adorei, mano, vamos mandar ver, assim mesmo. Daí eu adorei ela, a lombada branca, assim, achei muito bonita, a diagramação, o livro ficou maravilhoso. Eu tinha medo, porque tem muito livro que você manda... às vezes é página colada, não encadernada. Sim. Às vezes a folha é branca. Às vezes a fonte é pequenininha, colada, horrível de ler. Não, a folha é amarela. Como que chama mesmo esse papel? Você tinha falado para mim o nome desse papel? Olha, eu tinha falado? Puta, eu não lembro. O nome do papel, que é esse papel creme, né? Ele tem cor de creme. É gostoso de ler. Eu tô adorando o resultado, cara. Tá muito pólen. Muito feliz. Não é pólen, né? Olha. Eu não lembro o nome.
Bom, enfim. Tem que ter um mas quem tiver o privilégio, você falou que você vende, né, diretamente Venda, também. Só mandar mensagem no direct do Instagram que eu vendo. Boa. Isso é muito importante, você está falando, porque você já falou no começo, já desiludiu os românticos, falando que escrita tem técnica. Tem técnica. E, além disso, você se preocupa com o resultado do produto, livro, né? Tem que preocupar. Porque isso é a reputação da gente que está em jogo, né? Porque, muitas vezes, um trabalho editorial mal feito faz o público acreditar que o trabalho da gente como escritor é pior por causa da embalagem, né? Por causa da embalagem. E, assim, o leitor, ele não quer só um livro para ele ler, ele não quer só o papel com as palavras. Sim. Ele também quer deixar na estante bonitinho, né? Ele quer uma obra que fala hoje da experiência, né? Fala muito essa palavra. Mas é acertado, né? Esse conceito da experiência. Porque, vamos combinar, no Brasil, aquele velho problema do público potencial que nunca se realiza esse potencial por causa dos problemas de educação e tudo que impede o tal do público leitor, mesmo com as bienais lotadas de gente, ainda tem um potencial 100% a ser explorado, né? Tem. Se a educação fosse melhor, essas coisas a gente já conhece, né? Se tivesse um incentivo maior a ler, a gente não tem incentivo à leitura. Então, a leitura de escola ela é muito quadrada. Exatamente. Então, quem conhece, quem consegue ter um livro em mãos, é uma experiência. A pessoa gosta para valer mesmo. Claro, excetuando o que você está falando aí de você ter obrigado a ler na escola, isso e aquilo, né? Você não vai gostar. Mas quem tem um livro desse na mão, para ler uma ficção, já é uma exceção e já é uma experiência tem que valer muito a pena, né? Porque a pessoa gosta daquilo, né? E a produção dos livros hoje em dia está muito esmerada, está muito, eu acho que atende mesmo a essa questão do leitor se sentir especial, né? Isso. Se sentir valorizado com um produto bem feito, né? Por isso que minha namorada, por exemplo, ela tem 3 versões diferentes dos Harry Potter. Ela já é uma colecionadora, né? Bibliófila. Dá até vergonha, porque eu que sou escritor, ano passado minha namorada leu 80 livros. Ela é influencer literária? Ela tem um perfil chamado Anna Reading. Ela lê que nem louca. Mas não é questão profissional, ela gosta muito, né? Tudo que eu escrevo, ela é a primeira que lê. Porque ela gosta de Harry Potter, só que ela vai numa livraria e ela fala, essa capa eu não tenho, daí ela compra mais um. Ela tem 300 livros igual, porque ela gosta da capa. É que nem colecionador de vinil, que tem a primeira edição do disco do Led Zeppelin. Ou colecionador de quadrinho. Tem a edição número 1 do Homem-Aranha, não sei das coisas. O encadernado, né? Da minissérie lá. A primeira edição que ele tinha o tal... É o colecionismo. Colecionismo. É o colecionismo que a gente tem. Então eu queria que o livro fosse bonito. E a editora é maravilhosa. Eles podiam ter simplesmente... No contrato, estava lá, eles podiam ter falado, não, eu vou mandar o meu ilustrador, o meu capista fazer. O contrato previa. Dava esse direito para eles. Porque a editora é assim. Normalmente a editora é que decide capa, essas coisas. Mas eu olhei... Qualquer editor, não essa, né? Qualquer editor. Mas eu falei com o editor. O Douglas é maravilhoso. E eu falei, Douglas, tem um amigo meu que ele é capista, ele é ilustrador, designer. Eu posso mandar uma capa que ele fez para você ver se você gosta? Ele, não, manda para mim. Daí ele mandei, ele falou, não, tá sensacional, vamos mandar ver assim. Gostou, aceitou, sabe? Daí eu fiquei muito feliz, porque o livro ficou todo do jeito que eu queria. Mas você tá vendo o cuidado que você tem, a preocupação que você tem com a qualidade... Porque pro editor pode soar, né? O amigo do cara lá vai mandar. Isso soa meio mal, né? Parece que é amador, né? É o meu amigo lá, né? Parece que vai ser uma porcaria. Mas nesse caso... Assim, eu falei, olha, ele é ilustrador, ele é designer, ele sabe fazer. E eu mandei o portfólio dele. Eu falei, Douglas, olha o portfólio dele aqui. E daí ele, não, o cara é bom. É uma indicação que valeu muito, né? O Guilherme é um dos melhores ilustradores que eu já vi. Ele é muito bom mesmo. Ele manda bem. Daí ele deu uma confiança, né? Sim. E daí eu já prevejo também, sei lá, se ele quer fazer a próxima capa, não sei, vou ver com ele. Mas eu acho importante, sabe? Porque a partir do momento... Eu acho legal também.
quando você vai ter uma continuidade, eu acredito. Não talvez esse como uma série, mas você vai fazer outros livros, evidentemente. Sim, eu já tenho um segundo no forno. Seria legal estabelecer, né, uma identidade visual para os seus livros. Ah, sim. Você fazer uma parceria permanente com ele. Ah, isso é legal. Seria muito bom. Porque aí as pessoas vão ver a identidade do livro passa muito pelo design. Passa. Então, tem, né? Tem. Por exemplo, os livros do Stephen King são todos normalmente pretos. E o nome King tá maior do que o nome do livro. Você vai numa livraria, você vê o King ali. Você sabe que é o livro do Stephen King. Tem Ana Paula Maia, que é uma autora que eu adoro. Todos os livros dela tem aquela identidade visual, sempre tem a ver com um animal. Sempre tem um boi, um porco na capa. Porque tem um livro dela que se passa num frigorífico. Umas coisas bem pesadas também que eu gosto. E sempre que eu vejo um livro dela, eu sei que é dela. Muitos autores têm isso também. A função do design é isso mesmo. É a identidade mesmo. Da identidade. Isso é muito, muito... E você falou que tem um volume 2 aí, tem uma continuidade eu vou fazer uma continuação dessa história e tal. Eu já sei o que vai ter na continuação, não vou falar, mas... Claro que não. Aí esse spoiler aí é demais. Mas tanto é que tem gancho para continuar, não é à toa, é para continuar mesmo. Muito bem. E tem previsão disso ou você... Não, porque o meu segundo livro, que eu ainda estou escrevendo, não tem nada a ver com esse. Tá. Então, o primeiro eu tenho que terminar, é o outro... ainda tem algo no meio do caminho ainda, até chegar numa continuação desse aqui. Porque aqui eu escrevi terror, meu segundo é de fantasia. Eu estou escrevendo um livro de fantasia. E eu quero explorar outros tipos de narrativa também. Mas eu vou fazer uma continuação, sim. Provavelmente depois desse próximo. Legal. E a vida desse livro ainda é relativamente curta, né? Carreira dele, né? Começou agora. Mas o que você sentiu do que você já os retornos aí do pessoal que leu? Os retornos estão sendo muito positivos, as pessoas estão gostando do livro. As pessoas falam em detalhes o que elas... Ou elas falam só gostei, tem de todo tipo, né, de retorno, né? Tem gente assim que chega a ser cruel, né? Que fala, não, é legal. Cruel é bom. Cruel. É cruel, porque é seco assim, demais. Seria melhor falar, achei uma bosta, do que falar não seria, não. Secura, elogio assim, ou crítica secura. Quando a pessoa fala assim, olha, eu não gostei por causa disso, te ajuda. Mas se a pessoa só fala gostei, beleza, você, por exemplo, você deu detalhes, então eu percebi que você estava envolvido na história. Então, principalmente porque eu li, entendeu? Isso é legal. Tem amigo meu que perguntou, não, mas é aquela cena, o que essa significa? Não sei o quê, fez perguntas. Tem gente que falou, nossa, que sinistro. Teve outro amigo meu que falou assim, nossa, eu fui lendo, parecia que eu estava passando um filme na minha cabeça, achei muito legal. Ele falou, foi muito gostoso de ler, eu fiquei feliz. Então, o retorno está sendo muito positivo, eu estou gostando. Mas quase todo mundo fez a mesma crítica, assim... eu acho que cabe uma continuação. Muitas das pessoas, a maioria das pessoas falaram, nossa, podia ter uma continuação aí. Eu achei que não chegou no fim da história. Mas isso daí é um recurso que você usou. Mas isso eu concordo. Mas eu sinto que assim, é um elogio e ao mesmo tempo é uma lamentação. Você se atingiu o seu objetivo, você envolveu. A ponto da pessoa querer mais, né? Então você não esgotou o que você tinha aqui, né? Ele ainda tem chão para explorar, tem estrada para percorrer, né? Nesse mesmo então a história tem um potencial maior, né? Tem. Dá para se desenvolver mais, né? Explorar. A série também, sempre que eu falo de continuação, tem gente pedindo segunda temporada da série. Daí quando eu escrever o livro, eu vou mandar, vai que eles queiram fazer. Os atores estão afim. Mas você começou muito bem. Você já começou com uma... Adaptação. Como é que chama? Spin-off? Que é desdobramento? Não é isso, né? Spin-off é quando você cria outra história no mesmo universo. Tá. Não é spin-off. Né? Eu vou chamar de desdobramento, né? Nossa, mas começou realmente bem. E antes de publicar o livro, né? Antes de publicar. Isso eu achei inédito. Eu fiquei feliz. Adaptado. Demais, então, pela ordem, podia ser... A série, os livros podiam ser uma extensão da série, né? Pela ordem. Pela cronologia. Ele foi escrito antes, só não foi publicado antes. Ótimo. Mas eu fico feliz. Todo mundo eu peço pra ver a série, eu adorei. Um monte de gente tá vendo, tá gostando. Tem muita gente que vê a série e quer comprar o livro porque viu a série. Isso é ótimo. Que maravilhoso.
E hoje em dia tem o ofício aí da sua namorada, que é uma resenhista de internet, né? Ela ajudou demais, que é o influencer, né? Ela me ajudou demais a vender. Nossa, demais. Então ela fez... Eu acho que metade da pré-venda foi graças a ela. É. Ela leu o livro antes de ser publicado, postou uma resenha e um monte de gente veio correndo comprar. E ela fez uma análise como ela faz de todos os outros, né? Deu nota, tudo. Você já percebeu o que eu quero dizer, né? Por ser sua namorada não ia te favorecer de alguma maneira. Mas eu acho que é o contrário, né? Por ela conhecer bem, aí que ela, se tiver que fazer alguma análise mais equilibrada, é ela que vai fazer. Quando os leitores críticos pegam as coisas que eu leio e falam alguma coisa que eu não concordo, às vezes ela fala, não, eu concordei com isso, é verdade. Tem que mexer nisso aí, tem que mudar isso, aquilo. Isso tem que melhorar, tem que mudar. Então, na fase da escrita, ela deu muito pitaco, assim. É a minha primeira leitora beta, que a gente fala, né? Que lê pra ver como que tá indo. É sempre ela que lê. Seja qual for a fase, ou na revisão, ou na gênese aí da obra, tem alguma coisa que você lembra de ter defendido com unhas e dentes e a pessoa firmou pé, que precisa mudar tal coisa por causa disso e daquilo? Falei, não, mas isso daqui tá ok, assim por causa disso e daquilo. Que deu briga? Não precisa ser tão polêmico assim. Que deu algum choque, assim. Alguma choque de opiniões, né? Não, eu quero que vá por esse caminho. Aí a pessoa fala, não, mas tem que ser pelo outro, que não funciona, algo assim, né? Nossa, e agora? Tirando a questão da revisora com os termos lá... aí já é revisão, né? O leitor crítico, eu lembro que ele apontou, tinha uma cena que saiu, que era uma cena de briga, de luta, entre um dos canibais lá que estava com roupa de açougueiro e o protagonista. E eu gostava muito da cena. Ela se passava naquele frigorífico que eles descem, que tem no subterrâneo, tem uma sala fria, né, que eles deixam os corpos. E ele falou, olha, a cena tá bem descrita e tal, só que não tem carga dramática nenhuma. Uma briga? Ele falou, não tem carga dramática. Olha porque os dois estão brigando, ele só tá brigando pela sobrevivência e o outro tá brigando porque sim. Então não tem sentido... Fica meio solto na história, assim? Tá. Uma coisa que eu aprendi é que a luta, cenas de luta, cenas de ação, elas não são só pirotecnia. Elas não são só porrada. Elas têm que ter uma carga dramática por trás. Daí nasceu o confronto dele com o cara que foi traído pela Fabiana. Daí tem carga dramática. Funciona também, que aquilo lá é um dos momentos, na minha visão, um momento chave assim, do livro. Você vai lembrar daquilo. Se você for lembrar da história, aquele momento você vai lembrar de qualquer maneira. É muito marcante dentro do contexto, né? Que legal que você achou, porque... Eu acho. Daí ele falou, olha, ali... Porque se fosse uma briga pela briga... brigar por brigar, quando a pessoa tromba na rua e briga, você quer só que acabe. Então, quando tem uma carga dramática... Um pegou a mulher do outro. Coisa tinha um bom, excelente motivo para eles se estapear lá, se matarem quase, né? E daí é a diferença da briga com carga dramática. Tem que ter uma coisa por trás dela. Aí eu tirei, e tanto é que você vê a cena eles só entram e tentam fugir por ali. Né? Eles entram naquela câmara fria, ela foge e ele fica para trás. E é pego pela polícia. E teve outras que agora eu não sei se eu me lembro bem. Teve uma cena que eu tirei no final. Teve algumas cenas, mas essa foi a principal. Tá. E foi um aprendizado muito grande que eu tive com esse leitor crítico. Sobre não cansar o leitor com uma cena de ação que não tem sentido de existir. Porque cansa o leitor. Se tem uma cena de ação que não tem motivo, fica solta, fica perdida ou não tem tensão, né? Mas na maioria foi tranquilo, foi legal. Foi legal. Como o livro teve 8 versões... Então 8? Em que período você escreveu assim? No espaço de quanto tempo? 2019 até 2022... Não, 2021, mais ou menos uns 2 anos escrevendo. 8 versões em 2 anos. A versão final só foi agora. E ainda você fala que você para, depois volta. Pô, você foi rápido. 8 porque a primeira versão... Pra você ter ideia, a primeira versão desse livro era para ser um conto. De 13 páginas, mais ou menos. Deu umas 15 páginas. Era um cara que estava viajando, ele resolve entrar e penetra numa coisa, descobre que é um bagulho de canibal, meu Deus, ele tenta fugir. Só isso. Falei, não, acho que cabe uma história maior aqui. Vou desenvolver esse personagem. Vou desenvolver os outros também.
Ele vai ter um futuro nessa narrativa. Tanto é que eu deixei o gancho no final. Você falando assim, ela. o que era a versão primitiva, né? Fica parecendo uma coisa muito aleatória, né? Aleatória. Era uma coisa eu vou aleatória. entrar lá, eu sou curiosão, vai entrar lá ele era curiosão, na festa dos canibal lá. O leitor crítico até falou de uma das versões que não tinha motivação. Ele falou que tem que ter uma motivação maior para ele ir lá. A primeira versão ele não era nem cozinheiro. Ele falou, por que alguém vai entrar de penetra numa coisa que nem conhece? Faz parte do processo de escrita. Sim. O Ernest Hemingway dizia, a primeira versão de qualquer coisa é uma merda. Porque quando você faz a primeira versão, na sua cabeça é lindo, maravilhoso, quando você relê, você vê que aquilo é só um projeto. É que a primeira ideia é um jorro. É um feto, né? Parece que é genial. Eu tive uma ideia, né? Não ideia nada, isso é só o começo, né? É só o começo, daí que você começa a escrever quando você termina o livro, né? Daí que você vai esticando, melhorando. Muita coisa eu mudei. A primeira cena que ele descobria que era de canibais era uma das conversas. Sim. Uma pessoa fala que sobre canibalismo, ele fica, caramba, que porra que eu tô, onde eu tô? Daí, depois, mais pra frente, é que ele vê o caminhão chegando e desce aquele monte de pessoa pelada, amarrada, que é o gado, né? Que vai ser morto pra ser comido. Daí eu falei, não, eu acho que vai ficar muito mais chocante se ele estiver lá no meio e parar o caminhão e descer as pessoas. Daí que ele toma um choque. Caramba, o que é isso? O que é esse monte de gente? Então eu mudei, eu separei o livro em cenas e fui mudando a ordem delas. E fui encaixando. E a tensão vai aumentando, porque até ele chegar lá na festa canibal lá, ele tem um impulso de entrar numa coisa de um lugar que ele não conhece. Mas até chegar ali, tem lá todo um percurso lá que, vamos dizer, que justifique ele, essa ousadia, sabe? Não é uma ousadia solta. Exatamente. Ele ia para outro lugar, né? Ele ia para outro evento, ele gosta de culinária, ele ouviu falar disso, ele imaginava que ia ser uma oportunidade boa para ele. Ele estava sem perspectiva e ele foi no impulso. Mas eu tive que criar isso mesmo. Antes não tinha outro evento, eu fui colocando. Não, falei, eu tenho que dar um motivo para as coisas. O Assis Brasil fala assim, se um personagem morrer de tuberculose no capítulo 10, ele tem que tossir no capítulo 3 e ser hospitalizado no capítulo 7. Isso. Tudo tem que ter um motivo. Você não pode colocar as coisas soltas, senão não convence. Então, isso que é reescrever. Você vai colocando motivação onde não tinha. Um personagem que estava muito plano, você melhora ele, você desenvolve melhor ele, você cria melhor como que é a Fabiana. Ela se interessa por ele por quê? Porque ela gosta do fato dele ser um bom cozinheiro. Quando ele se prova um bom cozinheiro ali, ela gosta dele. Ela tinha já uma fixação por ele, por achar que ele era outra pessoa. Você vê que o noivo dela, ela não gosta muito dele já. O noivo é um babaca, e aquela coisa, e vai se desenvolvendo aí. Tudo redondinho, né? Isso é o que dá a vontade de você continuar lendo, porque é tudo muito coerente, sabe? Você vai encadeando as coisas de uma maneira que, como tudo se encaixa, é fluente. E aí voltamos para a técnica, né? Você burilou, para parecer o mais natural possível. Não parece, ficou o mais natural possível, o mais fluente possível, né? Que aí você chegou no ponto que, sem trocadilhos, né, com churrascada, mas chegou no ponto ideal. Chegou no ponto. Muito bem. Vitor, a gente vai encerrar, que conversa, não tem fim, né? E olha que você fez um livro só ainda, hein? Não, eu quero fazer muito. Muito bem. Eu vou pedir para o Danilo para colocar aqui a maneira pela qual as pessoas podem encontrar o Vitor no Instagram. Vitor Formaggio. @Vitor.Formaggio com 2 Gs e O no final. Só que esse aqui é um final falso. Agora a gente vai fazer o que eu prometi no começo, não lembro se foi fora do ar, mas a gente vai começar aqui com você, o primeiro convidado. Você é o primeiro convidado que vai começar a ter o privilégio de ter uma surpresa. Você vai ter a surpresa aqui, que não é essa,
que é a surpresa pós-créditos, digamos assim, pós-Instagram. Pode colocar, Danilo, a surpresa aqui pro nosso convidado aqui. Pô, aí sim, ai, que sensacional. Pode colocar na tela cheia para quem vê em casa, né? A gente é o mimo que a gente passa a dar para os nossos convidados aqui a partir desse episódio do podcast. Sensacional. Que sensacional. Nossa, muito obrigado. Eu sou afeito aos trocadilhos, então não fica só a questão da caricatura, mas a questão de transformar você em personagem também. Fica bom, o autor corta, viu? O autor corta tudo. Corta isso, corta aquilo. O que mais tem é corta. Então, nos livros, o autor já está familiarizado com essa prática dos cortes, né? Com certeza. É isso aí. Então, feita obrigado, essa surpresa aqui, queria, viu, Vitor, te agradecer muito, né? Eu que sou admirador de literatura, cometo aí, como dizia o Didi Mocó, dou minhas cacetadas, sabe? Na questão literária, assim, vamos ver se um dia eu me atrevo a fazer essa boa aventura aqui da literatura com um livro mesmo, né? Que bom. Então é isso. Então, muito obrigado e vamos ver numa próxima oportunidade, já com um livro novo, né? Você volta aqui para o Ilustre Podcast. Volto, então, sim, muito certeza. Obrigado. Já agradeço o convite e já confirmo, sim. Muito bem, é isso aí. Isso aí, pessoal. Mais um ilustre convidado aqui no nosso Ilustre Podcast. E não se esquece, eu sei que vocês não esquecem, você não esquece, ilustre espectador, mas não custa lembrar mais uma vez. Estamos aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, toda semana, toda quinta-feira, às 8 da noite, um novo episódio, um novo convidado, sempre ilustre, sempre inédito, sempre interessante. E estamos no Instagram também, se você quiser conferir os episódios anteriores, tem lá no famoso link da bio os episódios anteriores e também o episódio da semana, de toda semana, @ilustre.podcast. É isso aí, pessoal, a gente aguarda você semana que vem, um grande abraço, tchau, tchau.